poder sair em missão. Não importa onde seja ou como que seja, era só fazer o que Deus tem preparado pra gente. Mas meu pai teve a ideia de eu começar a vender alguma coisa, né? Então, como eu já tinha esse dom, gostar de cozinhar, então eu comecei a vender bolo, vender pão, vender brownie, cupcake. Até porque eu tinha escutado também os milagres que Deus tinha feito na vida das pessoas que faziam missão. Aí, a gente chegando no Chile, eu ouço a primeira pessoa falar em espanhol. Na hora que ela falou em espanhol, aí que a ficha caiu. Um desafio pra mim foi estar aqui. Eu me senti que eu estava num sonho, porque eu não acreditava que eu ia vir para outro país, sem os meus pais, passar tantos dias e ainda mais de tantas pessoas na minha cidade terem logo me escolhido. A reação, meu primeiro pensamento foi assim, se Deus tá me dando essa oportunidade, Ele vai me dar um jeito de eu conseguir, né, estar nessa oportunidade. Quando eu cheguei lá, que eu falei, meu sonho tá se cumprindo, foi assim uma das melhores alegrias que eu tive ali naquele momento. Quando eu vi o povo falando em espanhol, eu pensei, caramba, eu não estou no Brasil, eu estou em outro lugar. Então, eu me senti muito feliz, eu pensei, agora que começa a batalha de ir em busca de outras pessoas para Jesus. Meu Deus, é real. De verdade, eu tô no Chile, eu sou missionária e foi muito maravilhoso. Confesso, tive um pouco de medo também, tipo, será que eu vou fazer o que Deus quer mesmo? Será que eu vou viver a experiência que eu estou pronta para viver? Quando a gente se dá à causa de Deus, não importando qual seja a causa, quando a gente se deixa ser usado por Deus, Deus transforma a gente. E aí foi quando a ficha caiu e falou assim, eu não estou só fazendo missão, eu estou fazendo missão com amigos adolescentes que têm o mesmo pensamento e o mesmo propósito de vida que eu. Quando eu vim para cá, eu vi que as pessoas eram carentes, tanto de afeto que nós podemos dar e de carinho de Deus. Eu percebi que foi uma escolha certa que eu fiz. Eu vou levar a experiência de que mesmo com tantas dificuldades, mesmo com tantos problemas, Deus está no controle de tudo. Ele sempre guia tudo, independente de qualquer tempestade, de qualquer problema que venha chegar na gente, a gente só precisa entregar nas mãos dele que vai dar tudo certo. Então o foco é pregar esse evangelho com urgência, porque Jesus volta logo. E ver que crianças não conheciam sobre quem é Jesus, crianças não sabiam o nome de Jesus. Que a missão para mim é algo que no começo pode parecer difícil, pelas circunstâncias, mas quando você se entrega de verdade, pode ser algo maravilhoso. Com certeza, bastante. De querer buscar mais a Jesus, de querer pregar o evangelho com urgência. É levar a mensagem por onde quer que eu for, não só com minhas palavras, mas com minhas atitudes. Por mais que eu tentasse falar, eu não conseguiria descrever o prazer que foi para mim de fazer missão com os meus colegas, e eu acho que só consegue sentir o que é fazer missão quando a pessoa faz missão. É uma experiência transformadora. Existe uma Melissa antes do Chile e depois do Chile. Quando você vê as pessoas se entregando a Deus, quando você vê que você mudou 5% do dia das pessoas, vai ser algo que vai encher o seu coração. Foram 12 dias de muita oração, muito trabalho, muita determinação. E no final, não foram só os estrangeiros que foram beneficiados. Nossos adolescentes também saíram mais firmes na fé e mais conscientes do que eles precisam fazer aqui na Terra. Afinal, somos todos estrangeiros do céu e estamos aqui aguardando nosso Senhor Jesus nos livrar do pecado. Enquanto isso, os adolescentes da União Leste Brasileira são igreja nos templos, nas casas e nas ruas. Nós apenas atravessamos fronteiras e viemos ser igreja aqui no Chile. Nossa,
Boa noite, evangelistas! Como é que vocês estão? Tudo bem? Já vamos começar as nossas aulas. E para início de conversa, já quero te contextualizar o que é que você está fazendo aqui, por que você foi convidado para estar aqui. Você foi inscrito no projeto Evangelismo Fischer e estas aulas nos próximos 3 dias, hoje, quinta-feira e a próxima sexta-feira, você irá participar de aulas que vai contribuir para a sua formação em evangelista Fischer. Você é adventista, você é adolescente e vai participar desse movimento aqui para fortalecer tanto o seu chamado, mas também para agregar conhecimento. Aqui você vai aprender sobre visita missionária, você vai aprender sobre evangelismo em pequeno grupo. São vários assuntos para agregar no seu conhecimento para ser um evangelista Fischer. Combinado? Meu nome é Graciela, eu estou como líder aqui na Associação Bahia, mas nós também queremos dar as boas-vindas e falar sobre a presença de vários adolescentes de vários campos aqui da União Leste Brasileira. Os meninos da ABN estão aqui, a Associação Bahia Norte, que a sede é lá em Juazeiro. Nós temos meninos da Missão Sergipe, que a sede é lá em Sergipe, em Aracaju. Nós temos meninos também da Associação Bahia Sul. E é muito bom ter vocês aqui com a gente. Vocês estão recebendo aí orientações aqui no nosso chat. Tudo isso para que a nossa aula esteja organizada, tá certo? O nosso meio de comunicação é o chat. Nós só vamos fazer alguns combinados. Olha só. Durante a ministração da aula, em que o professor estiver falando, você vai interagir no chat conforme ele for solicitando, tá certo? Durante a aula, você vai fazer anotações, você vai escrever alguma dúvida, você vai escrever os pontos importantes, tá certo? Para além de ouvir, você gravar através da escrita. Lembrando que esta aula ela vai ficar gravada. Nós vamos colocar à disposição de vocês depois. Aí vocês podem acessar novamente a aula. Ah, eu quero relembrar aquele conceito que o professor deu. Você vai poder assistir novamente, tá certo? Vai ficar tudo disponível para vocês. No decorrer da aula, nós vamos colocar no chat também um link, que é o link de presença. E isso vai ser passado para cada líder do campo, e então vocês terão acesso aos demais materiais, tá certo? Que cada campo tem uma diretriz para esse treinamento. Então, preencher essa lista de presença é primordial, tá certo? Então, quando essa lista estiver sendo divulgada no chat, você entra lá, se identifica, coloca o seu campo, para que a gente tenha aí acesso a quem esteve presente na aula, ok? Aqui o restante do treinamento. Nós temos algumas líderes também que foram convidadas, vão estar com a gente. Nós temos a líder Marili, que é a departamental de adolescentes da ABN. Nós temos a líder Ilana, que é da Missão Sergipe, e Thaís, que é da missão, que é da Associação Bahia Sul, tá certo? Recadinhos dados, se tiver qualquer dúvida, você coloca lá no chat. E nesse momento nós temos uma líder que está acompanhando os adolescentes aqui da Associação Bahia Sul. E eu já queria convidar a Luara. Luara, se você já estiver com a gente, levanta a mãozinha aí para a gente poder identificar você. Nós convidamos a Luara para fazer a oração inicial, tá? Luara está acompanhando os adolescentes da Bahia Sul, porque a líder, a departamental Thaís, está em uma outra demanda nesse momento. Então, Luara está aqui com a gente. Luara, seja bem-vinda. Pode falar com os nossos meninos e aí logo após você faz a oração. Boa noite, adolescentes. Boa noite, Fisches. Muito bom estar aqui com vocês, que vocês possam estar aprendendo muito nesse treinamento, nessas aulas, que vai ser uma bênção esse ano, os Fisches.
Vamos orar? Oremos. Querido Pai, Santíssimo Deus, graças damos a Ti, Senhor, pelas vidas, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. E por Jesus ter vindo aqui morrer na cruz por cada um de nós. E é em nome dele que nós pedimos a presença do Espírito Santo nessa reunião. Que possamos aprender mais de Ti para cumprir a missão que o Senhor nos dá. Vem abençoar cada adolescente aqui, abençoar o professor, tudo que for feito aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. 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 Obrigada, Luara. Por nada. Vai acompanhando a gente aqui, dando aí também o suporte no chat. Ok. E meninos, já quero falar com vocês. Já estão preparados? Já pegou assim o seu caderno, uma folha de papel? Já está com o seu bloco de notas aí? Porque daqui a pouco, em alguns instantes, nós vamos dar início propriamente dita à nossa aula e você não pode nem piscar, tá bom? Já coloca sua garrafinha de água aí do seu lado para você já ir se hidratando também. E eu já quero dar um spoiler aqui sobre o tema das aulas, tá certo? Então fique atento aí que eu já vou comentar com vocês sobre as aulas que a gente vai ter. Hoje, como combinado, a nossa aula vai ser sobre comunicação e evangelismo. O nosso professor, ele é super preparado para falar sobre esse tema. Daqui a pouco ele vai ser apresentado, vai estar aqui com a gente. Então, nós vamos aprender hoje sobre comunicação e evangelismo. E você não vai poder perder nenhuma frase, nenhum conceito que ele vai trazer, tá certo? Na quinta-feira, porque amanhã, quarta-feira, todo mundo no culto lá na igreja. Na quinta nós vamos ter um especialista aqui na área. Ele vai falar sobre evangelismo em pequenos grupos. Nós vamos aqui ter muitas ideias, muita coisa boa para a gente aprender sobre como trabalhar no pequeno grupo, tá certo? Quero só combinar com vocês para deixar o áudio fechado, tá certo? Vamos lá. E na sexta-feira, que é finalizando estas aulas online, nós vamos ter o assunto sobre classe bíblica, nós vamos falar sobre visitação e apelo. Se eu fosse você, não perderia nenhuma dessas aulas, tá certo? Eu quero comentar com vocês uma surpresa para o final de cada aula. Então, assim, quem preencher a lista de presença, quem permanecer até o final, depois da aula, depois do pastor, depois do professor da aula específica, nós vamos fazer uma surpresa com vocês. Então, assim, quem acompanhar essa aula hoje até o final vai saber o que vai acontecer no final, tá certo? Já quero falar com o nosso professor aqui, se ele já está presente, dá um joinha, levanta a mão para a gente poder fixar aqui. Pronto, aqui e eu já. Já vou aqui falar um pouquinho sobre ele, tá certo? Então, olha só sobre o que eu vou falar com vocês sobre o nosso professor de hoje. E eu já quero, já de antemão, agradecer, porque você já aceitou esse convite, amigo. Você já faz parte aqui de todos os campos da ULB. E nós somos muito felizes em ter você aqui com a gente. E assim, ele não mede esforços, viu, meninos? Toda vez que a gente precisa para alguma situação, para alguma necessidade, alguma atividade, ele fala aqui, eis-me aqui. E a gente louva a Deus pela vida dele. Olha só. O nosso professor de hoje, ele é nascido em Ponto Novo, no interior da Bahia. É baiano igual a gente. É apaixonado pelas novas gerações e tem PG na veia. Inclusive, tem um material incrível que ele escreveu. Agora, essa informação vocês vão gostar. Época de Copa do Mundo, olha só. Torce para o único tricampeão mundial do Brasil e é fã do LeBron James. Eu quero ver quem vai saber quem é esse time aqui. Cursa teologia e direito no UniaN. Daqui a pouquinho vai ser aqui nosso pastor e se prepara para servir a igreja aqui na ULB, onde Deus mandar, eu sei que ele vai. Então, recebam com muito carinho o nosso professor de hoje, o Ian Gama. Amigo, seja bem-vindo e esses próximos minutos agora é com você.
Professora, muito obrigado mesmo. É um privilégio estar aqui com vocês. Vocês me veem bem, me ouvem bem, tudo certo, tudo tranquilo, tudo em paz. É um privilégio. Cara, falar assim para Fischer, a gente não pode medir esforço mesmo, não, porque é alegria, é prazer, é felicidade. Muito top estar aqui com vocês. Eu sei que tem uma galera aqui da Associação Bahia, sei que tem uma galera aqui também da Associação Bahia Sul, eu sei que tem uma galera aqui da Missão Sergipe, mas eu sou clubista, né? Tem uma galera aqui também da Associação Bahia Norte, meu campo de origem também. Fico muito feliz de estar com vocês. Esse é um momento muito especial. Esse é um momento que a gente vai conversar sobre um tema muito importante. E ei, deixa eu começar te dizendo uma coisa. Em época de Copa do Mundo, por mais que você não tenha sido convocado para jogar, você foi convocado para pregar, para ser um Fischer. E melhor do que ter seu rosto em um álbum de figurinha é ter a certeza, pela graça de Jesus, de saber que o seu nome está escrito no livro da vida do céu. Louvado seja o Senhor por isso. Pro, você jogou no ar aí, né, na minha apresentação, que eu torço para o único tricampeão mundial do Brasil, exatamente. Eu torço para o São Paulo Futebol Clube. O melhor. A gente vai ter um momento especial. Eu vou ver se eu consigo jogar aqui na tela a minha apresentação. A ideia é que seja um momento especial de conversa, seja um momento de aprendizado. Bem, fechou? Porque a gente tem muito a aprender com os Fischers. Vamos lá? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Professora, eu jogando a minha tela, eu não apareço, não é isso? A gente está vendo sua tela. Só a tela, não é isso? Pronto, ótimo. Isso. Ótimo. Fechou. Vamos lá. Vamos para cima. Vocês estão conseguindo ver o slide todo? Sim, aqui está tranquilo. De boa, professor. Ótimo. Ok? Tranquilo? Tudo certo? Sim. Vamos lá, gente. É o seguinte. Uma pesquisa feita apontou que os brasileiros passam cerca de 9 horas conectados. 9 horas conectados. O dia tem 24 horas. Isso quer dizer que se o brasileiro passa 9 horas conectado, um terço tecnicamente dormindo e outro terço conectado. E dessas 9 horas, 3 delas são dedicadas ao uso das redes sociais. E uma das plataformas mais utilizadas sobre redes sociais em todo o mundo é, na verdade, o Instagram. Muito utilizado. É um lugar de comunicação. É um lugar para você postar, para você fazer posts permanentes, para você fazer posts de fotos, para você fazer posts curtos para viralizarem. É um lugar de você fazer posts de 24 horas, mas é um lugar também de mandar mensagens. Por mais que o Instagram tenha uma parte pública, tem também uma parte privada, que nós, na maioria das vezes, chamamos de direct, que nós chamamos de direct. É a aba onde você pode encaminhar os Reels para os seus amigos, onde você pode mandar mensagens para os seus seguidores ou para pessoas que você mesmo segue. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Direto. Você pode mandar direto para alguém. Você foi chamado para que, em tempos de geração direct, você envie uma mensagem que tem relevância para a eternidade. Enquanto as pessoas se preocupam com coisas muito passageiras, com coisas supérfluas, com coisas de segundos, você e eu estamos preocupados com coisas que têm peso para a eternidade. E quais são essas coisas? Mensagem de Jesus Cristo, salvação, nós precisamos pregar porque Jesus precisa voltar. E é essa a mensagem que a gente precisa enviar com intensidade para as pessoas. E para entendermos melhor isso, eu quero te convidar a abrir, se você estiver com sua Bíblia aí, Lucas capítulo 5, nós vamos ler do verso 17 até o verso 21. Existem algumas lições importantes desse texto para a nossa aula da noite, Lucas capítulo 5. Abra sua Bíblia, nós vamos ler
do verso 17 até o verso 21. Fechou? Diz assim, ó. E aconteceu que num daqueles dias, Jesus estava ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E, não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas e diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus pensaram ou começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus e cheios de temor. Diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Alongamos um pouco, lemos até o verso 26, mas conseguimos completar essa parte da narrativa. Bem, se trata da cura do paralítico em Cafarnaum. Esse mesmo relato acontece no Evangelho de Mateus, capítulo 9, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, e no Evangelho de Lucas, aqui no capítulo 5. O contexto era: Jesus estava em Cafarnaum, uma cidade que muitas vezes a própria Bíblia diz ser a cidade de Jesus. E estava na casa de um cara chamado Pedro. E o lugar estava simplesmente lotado. Existiam muitas pessoas lá. Nós tínhamos pelo menos 3 públicos. Em primeiro lugar, nós tínhamos os discípulos. Os discípulos sempre estavam mais próximos de Jesus, em torno dele. Em segundo lugar, nós tínhamos escribas, fariseus, mestres da lei. E esses, ao invés de terem ido aprender, foram como espias, tentando encontrar algum deslize ou erro de Jesus em seus ensinamentos, ou em sua postura. E em terceiro lugar, nós tínhamos a multidão, formada por pessoas bonitas, assim como eu e você, pessoas feias, formada por pessoas ricas, pessoas pobres, por torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, por quem torce para o Brasil na Copa e quem insiste em torcer para a Argentina na Copa. Tinha todo tipo de gente lá. Jesus ensinava, mas exatamente nesse contexto, nessas circunstâncias, a Bíblia diz que surge um personagem, é um paralítico. Nós não sabemos em qual escola ele estudou, nós não sabemos se ele qual o número do CPF, não sabemos qual o número do cartão do SUS dele, mas nós sabemos que ele era um homem que estava sofrendo fisicamente porque havia levado uma vida de pecado no passado. E a Bíblia também indica que ele foi trazido num leito. E o termo grego que ocorre para falar sobre esse leito é, na verdade, a cama simples de um homem pobre. Então, podemos sugerir que estamos falando de um homem que vivia mal por conta dos seus pecados, que precisava de perdão, precisava de ajuda. E um homem, talvez, simples. E esse homem é levado até Cafarnaum, até a casa de Pedro, segundo o Evangelho de Marcos, por 4 homens, ou por 4 amigos. Cara, mas eu já te falei, você deve ter entendido. A casa estava lotada de gente. Tinha gente na porta, tinha gente na janela, tinha gente na cozinha, tinha gente no chão, tinha gente em todos os lugares. E aqueles 4 amigos começaram a enfrentar desafios, como diz o Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eles precisaram enfrentar a multidão. Como que eles passariam pela multidão? Até que surge a ideia de eles usarem uma escada que havia na parte exterior das casas naquela época, comumente falando, e dava acesso ao terraço. Eles usaram a escada, destelharam a casa e desceram o paralítico diante de Jesus. E aquele paralítico foi curado. E aquele cara, aquele brother que chegou carregado num leito, saiu carregando um leito
para testemunhar sobre o poder e o amor de Jesus em sua vida, o curando e perdoando os seus pecados. A tia White escreve que esse milagre não aconteceu para mostrar que Jesus tinha poder para para curar paralisia. Esse milagre aconteceu para mostrar que Jesus tem poder para perdoar pecados. De tudo isso que eu falei, de toda essa história que nós lemos na Bíblia, eu quero focar nesses 4 amigos. Aquele paralítico chegou até Jesus porque foi carregado por 4 amigos. Ei, Fischer, sabe para que Jesus te chama hoje? Jesus te chama hoje para ser o amigo que leva paralíticos até os pés de Jesus. Você foi chamado para ser o amigo que enfrenta a multidão, que sobe escada, que destelha a casa, que não mede esforços, que vence todos os desafios para levar amigos aos pés de Jesus. Eu gosto muito do pensamento de um cara chamado Spurgeon, pensamento que é comumente atribuído a ele. Ele diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E eu digo mais, todo Fischer ou é um missionário ou é um impostor. Você foi chamado para ser pescador de gente. Eu gosto também do que diz Robert Coleman, o cara que escreveu o livro Plano Mestre de Evangelismo. Um crente estéril, ou seja, um crente que não se produz, que não dá fruto, que não produz, que não se reproduz, é na verdade uma contradição, porque todo crente precisa se reproduzir em outros crentes. O próprio Jesus disse no Evangelho de João: eu sou a videira, vocês são os ramos da videira, e quem permanece em mim gera fruto. Quem não permanece não gera fruto. E permanecendo em mim, vocês vão gerar muitos frutos. E aí, tá com o microfone fechado, não tá? Mas diz amém. Mesmo sem a gente ouvir, diz amém por isso. Jesus te chamou para se multiplicar em novos discípulos. Jesus te chamou para ser um missionário, para pregar. Porque ou você é um crente, como um Fischer, você é um missionário ou você é um impostor. Mas talvez você pense assim, tá, Ian, mas, cara, isso aí é coisa que pastor precisa fazer, que pastor sabe fazer, que estudou 4 anos de teologia. Ei, não, bebê, não é assim que funciona. Ah, mas é difícil demais para mim. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Ah, Ian, é muito complicado. Como é que eu, com 13 anos, fazendo ensino fundamental, eu com 15 anos fazendo ensino médio, vou conseguir, precisando passar de ano, pregar o evangelho para os meus amigos? Como é que eu vou levar paralítico aos pés de Jesus? Cara, deixa eu te contar uma coisa. Quem aí tá assistindo a Copa? Levanta a mãozinha para eu ver. Quem aí tá assistindo a Copa? Galera tá assistindo a Copa, sim ou não? Vocês estão acompanhando os jogos? Gente, eu tô me vendo acordado até quase meia-noite para assistir jogo de um país chamado Tunísia. Vocês acreditam nisso? Eu tô torcendo para jogador que eu nem sabia o nome. Mas eu comecei a reparar nesse hábito de assistir os jogos da Copa do Mundo 2026. Eu percebi que talvez essa seja a Copa do Mundo das novas gerações. Eu vou te provar. Tá vendo esse cara aqui? Com esse cabelo altamente fashion. Eu tô falando de nada mais, nada menos que o Boadi. Ele é um meio-campista do Marrocos e ele brincou, fez de gato e sapato a seleção brasileira no último jogo, na estreia da Copa. Do Brasil na Copa e do Marrocos na Copa. Sabe quantos anos esse brother tem? Eu tô falando de 18 anos de idade. Ele é líder, foi o líder em passes do jogo. Esse outro menino aí, ele é todo 10/10, né? Esse brother aí, o nome dele é Bergvall, você nem falar, mano. É muito difícil. Ele é sueco. Jogador do Tottenham, protagonista da sua seleção com apenas 20 anos de idade. Esse é o Ian. Eu sou mais bonito que ele. É outro Ian. O Ian Diomandé. Apenas 19 anos. 19 anos. E é o protagonista do ataque de Costa do Marfim, jogador do Leipzig, 19 anos. O cara numa Copa do Mundo, sendo protagonista da sua seleção com apenas 19 anos de idade. Esse é o Iracunda, 20 anos de idade, um craque australiano, o autor do primeiro gol da Austrália agora na Copa do Mundo de 2026. E alguns dizem que ele é o jogador de futebol australiano mais promissor de todos os tempos. E esse aqui,
Esse moleque aqui farma aura ou não farma? Esse moleque tem brilho, esse moleque tem estrela. Eu tô falando do Endrick, o nosso camisa 19 da seleção brasileira. Todo mundo ficou na expectativa de ele entrar no jogo. Mano, deixa eu te falar uma coisa. O Endrick tem 19 anos de idade e já resolve jogo do Brasil. Já faz coisa de gente grande. Deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, esse ditado de fazer coisa de gente grande não existe. Porque você foi chamado, mesmo pequeno, para fazer grandes coisas. Amém ou não amém? Jesus te chama para fazer coisas extraordinárias, coisas poderosas. E hoje nós vamos conversar sobre evangelismo. Evangelismo. Ou você é um evangelista, ou você é um impostor. Amém. Entendeu? Guardou no coração? Amém. 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 Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Anota isso aqui, ó. Todo evangelismo precisa ser relevante. Anotou? Amém. Se o evangelismo não for relevante, ele é inútil. Ou ele é relevante, ou ele é inútil. E nós não queremos fazer coisas inúteis. Nós queremos fazer coisas relevantes. Mas, Ian, o que você diria que é um evangelismo relevante? Ou uma coisa relevante? Um evangelismo relevante é aquele que impacta realidades. É aquele que muda o jogo. É aquele que entra na vida das pessoas. É aquele que atinge necessidades. É aquele que resolve problemas. É aquele que abençoa pessoas. É aquele que encontra gente que não tem o que comer e entrega a comida, além de entregar o pão espiritual. É aquele que encontra casas precisando de pintura e vê contas vazias e ajuda com a pintura da casa. O evangelismo precisa ser relevante. Deu para entender? Anotou? Duas características do evangelismo. Em primeiro lugar, ele precisa ser relevante, ou seja, impactar realidades. Em segundo lugar, ele precisa ser contextualizado. Mas o que isso significa? Vou te explicar agora. O evangelismo precisa ser feito com o objetivo de alcançar o público ou um público específico. Se você for lidar com um evangelismo para adolescentes, você está lidando com um evangelismo contextualizado. Ele precisa ter uma linguagem diferente, ele precisa ter um programa diferente, ele precisa ter uma logística diferente, porque tem um público diferente. Quando você vai para lugares que são de classe mais baixa, há uma forma de trabalhar. Quando você vai para lugares que tem uma classe mais alta, existe outra forma de trabalhar. Quando você vai para lugares de condomínios, existe uma forma de se trabalhar. Quando você vai para bairros mais comuns, que não tem essa dinâmica de condomínio com portaria, enfim, existe outra maneira de trabalhar. Então, o evangelismo precisa ser relevante e contextualizado. Deu para entender? E é justamente por isso que nós vamos hoje conversar sobre algumas formas, algumas maneiras, algumas formas de fazer evangelismo. A primeira delas é o evangelismo público. Cara, isso aqui é bíblico. Fechou? Isso aqui é bíblico. O próprio Jesus fazia, Lucas capítulo 9, verso 11. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E acolhendo-as, Jesus lhes falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Vem cá, só nesse texto aqui a gente já encontrou duas coisas que eu já tinha falado. Em primeiro lugar, Jesus está fazendo o evangelismo público, sim ou não? Ele acolhe as multidões e fala a respeito do reino de Deus para elas. Mas Jesus aqui está fazendo um evangelismo relevante, porque ele socorre os que tinham necessidades. Ele socorre os que tinham necessidades. E para além disso, nesse contexto aí, nós encontramos o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Depois de pregar para o povo, os crentes ficaram com fome, como é até hoje, e Jesus faz um dos milagres mais bonitos da Bíblia, porque tem a ver com comida. E ele multiplica pães e peixes para uma multidão de milhares de pessoas. E a ponto de sobrar comida, a ponto de sobrar comida e as pessoas poderem levar para casa meio que uma materialização do milagre para os seus amigos, para os seus colegas, para eles poderem dizer, ó, esse aqui é o pão que Jesus multiplicou. Evangelismo público, Jesus fazia.
E eu quero mostrar essa foto. É que eu não tenho vergonha de passar vergonha, não. Esse menino aqui da frente sou eu, o mais bonito de todos, obviamente. Eu devia ter aí uns 13 anos de idade. E eu não sei se dá para ver ali atrás, eu era um team, óbvio, um team aqui da ULB, team da Associação Bahia Norte. Ali atrás tem uma placa de evangelismo público comunitário para ser feliz. Qual o contexto aí? Esse é um bairro da minha cidade, aqui na Bahia, no interior da Bahia. E nós tínhamos o plano de fazer um evangelismo aí para fazer uma preparação para plantar uma igreja aí. Isso nasceu no meu coração. Eu tinha 13 anos de idade e eu comecei a fazer essas coisas sem nem saber fazer isso direito. Plantar igreja com 13 anos de idade? Pois é, gente, eu me meti nisso. Jesus me chamou e eu atendi. E um dos primeiros passos que a gente fez foi essa feira de saúde aí. Mesmo com poucos recursos, montamos uma feira de saúde na frente da casa da irmã e começamos a receber as pessoas para poder aferir pressão, ver glicemia. E nós começamos a fazer o evangelismo ali naquele ponto. E passamos a ter por noite aí média de 50 pessoas. Aqui sou eu fazendo sorteio, que além de pregar, eu também fazia sorteio. Pois é. Galera ganhando brinde, e não sei se você está conseguindo ver, mas tem uma caixa ali atrás, e a caixa estava cheia de água, sabe por quê? Porque ao final do evangelismo, nós tivemos batismos para a honra e glória do Senhor. Sou eu fazendo apelo no dia do batismo, com um dos meus discipuladores, aqui a galera sendo batizada para a honra e glória do Senhor. Cara, 13 anos de idade, como é que faz para fazer evangelismo público? Primeira coisa que eu quero te dizer é: não precisa ser o evangelista. Eu preciso pregar. Se você tem essa facilidade, se você crê que tem esse talento e você está sendo acompanhado como um Fischer pelo seu pastor, vai para cima, muito top. Eu comecei a fazer evangelismo público aí com uns 11, 12 anos de idade. E aí comecei a me desenvolver nessa área. Comecei a aprender como é que faz para poder ter interessados, para poder captar interessados, para poder amadurecer interessados, para poder colher decisões através de apelos. Mas não precisa você só saber pregar. Se tem gente aqui que tem aptidão ou tem facilidade, melhor dizendo, para ser evangelista, cara, eu tenho algumas dicas para te dar. Primeiro, o teu sermão precisa ter 3 características sempre. Sermões de evangelismo precisam ter 3 características. Anota aí. Primeiro, ele precisa ser cristocêntrico. Ele precisa ter Cristo, como um professor meu diz, na casca e no miolo. Precisa ter Cristo em cada momento, em cada vírgula, em cada ponto. Segundo, a tua pregação precisa ser bíblica. Amém ou não amém? Precisa ser bíblica, precisa falar de Bíblia, porque é a palavra de Deus que transforma, não é a tua oratória bonita, não. Que transforma a palavra. Não é você falar bonito. Terceiro, a pregação precisa ser prática. Precisa ser prática. Você precisa ensinar o que é que melhora, o que é que muda, o que é que não melhora, entendeu? Porque a pessoa vai sair de casa, da Netflix dela, da novela da Record, da novela da Globo, para ir lá para o auditório, ela precisa saber o que você está falando e o que você está falando, como que você está falando vai mudar a vida dela, vai impactar a vida dela. Precisa ser relevante, lembra? Ian, mas eu não prego. Fechou, papai, tranquilo. Vou te dar algumas dicas do que ou de como você pode ajudar no evangelismo público. Cara, recepção. Sem recepção, o evangelismo público pode simplesmente morrer. Essa é uma das partes mais importantes, porque é o primeiro contato que o interessado tem quando chega no programa. Quando uma pessoa é mal recebida, ela não sente vontade nem de ficar e nem de voltar. Então, a recepção é um ponto-chave. Mas, além disso, é na recepção que você colhe os nomes dos interessados, os endereços e o contato, porque todo mundo que foi precisa ser visitado durante o dia, precisa receber um contato, uma mensagem no WhatsApp dizendo que foi bom ter a pessoa para que você possa fidelizar o seu público e ele possa continuar indo todos os dias. Outra ideia, lista de interessados. Eu estava com um modelo para mostrar para vocês. Eu nem sei se isso aqui era uma pauta,
da aula, mas eu acho isso aqui muito importante, a gente pode passar para ele sim. Lista de interessados. Todo mundo que chega no evangelismo e não é adventista precisa ter um nome colhido. Então, você precisa ter um papel chamado de lista de interessados que tenha os nomes de todas as pessoas que não são adventistas e que foram para o programa. Semana Santa, Semana da Colheita, enfim. Anota esse negócio aí, viu, crente? Anota esse negócio aí. Não esqueça disso. Lista de interessados. Guarda isso no teu coração. E aí você precisa ter nessa lista de interessados o nome da pessoa, o endereço dessa pessoa e o contato dessa pessoa. Fechou? Entendeu? Lista de interessados. Lista de interessados. Uma grande sacada que a gente usa também em evangelismos é fazer a classificação dos interessados dentro dessa lista. Um conselho que normalmente eu dou ao pessoal é, se você está no evangelismo público, prefira usar o termo interessado e não visita. Porque normalmente visita não é um negócio que a gente ama receber, a gente recebe. Mas não é um negócio que a gente ama receber, do fundo do coração. E visita tem a ideia de alguém que vem, mas logo vai. Então, use o termo interessado ou amigo. Algo que seja mais particular, algo que seja mais próximo. Enfim, nós temos normalmente um interessado que ele tem algum problema. No sentido de ele trabalha no sábado, ele ainda não é casado, e por conta dessas dificuldades ele ainda não pode ser batizado. Então, nós dizemos que ele é um interessado classe C. Lembre, não estou falando de um interessado melhor que o outro. Eu estou falando da gente ter mais clareza no processo. Então, é um interessado que tem alguma dificuldade, alguma pendência a ser resolvida ainda. O interessado classe B é aquele que já está indo à igreja, mas não está recebendo estudo bíblico, ou vice-versa. Está recebendo estudo bíblico, mas ainda não está indo à igreja. E o classe A é aquele que não tem nenhum impedimento, está indo à igreja e já está recebendo estudo bíblico. Isso aí pode te ajudar demais na tua lista de interessados e pode potencializar a colheita do teu evangelismo público. Fechou? Vamos para a próxima dica. Cara, você pode ajudar na música. Uma das partes mais importantes de um evangelismo público é ter música, porque todo mundo gosta desse negócio aí. Todo mundo gosta de música. Todo mundo gosta de ouvir uma boa música, uma música animada, depois uma música mais contrita. Enfim, você pode ajudar também nesse âmbito. Outra área que você pode dar uma força é na organização. Isso é muito importante. Fazer um evangelismo público com um ambiente desorganizado não funciona. Isso transmite um recado muito ruim e uma imagem muito ruim. Não só sobre nós, mas sobre a igreja. E nós precisamos cuidar muito disso, porque a igreja é de Deus. Nós precisamos cuidar da igreja. Além disso, sonoplastia. Cara, sonoplastia tem o poder de dizer se uma coisa vai dar certo ou dar errado. E se você tem facilidade com essa área, você pode, para a honra e glória do Senhor, contribuir. Eu curto muito chegar num lugar que o sonoplasta é tão crente, tão crente, tão crente, que amém, glória a Deus. Eu olho para ele e a gente se entende, cara. É assim, ó, conexão à primeira vista. Aí ele sabe a hora de colocar o fundo musical, ele não deixa a tua voz com eco, ele te ajuda. O sonoplasta tem o poder de fazer o negócio dar certo ou dar errado. Fechou? Essas são as dicas rápidas, pragmáticas que eu tenho para dar e o que eu falei sobre evangelismo público. Mas existe outra forma de fazer evangelismo. Eu quero tratar um pouco sobre isso com vocês agora, que é o que nós podemos chamar de evangelismo relacional. Evangelismo relacional. E esse também é muito, 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 muito poderoso. Fechou? Obviamente, todo evangelismo relacional precisa, em primeiro lugar, óbvio, ser relacional, e na maioria das vezes ele acontece em pequenas quantidades. É um evangelizando um, dois evangelizando um, dois evangelizando dois, e aí que nós temos estruturas que vão ser melhor trabalhadas a partir das outras aulas dessa semana, como duplas missionárias. Cara, dupla missionária de Deus. Jesus que botou esse negócio para funcionar. Ele mandou os discípulos irem de 2 em 2. Além disso, nós temos pequenos grupos. Cara, pequeno grupo não é invenção da igreja. Esse negócio nasceu no coração de Deus. Isso reflete como Deus é a trindade, a comunidade, o amor. E é uma forma muito eficiente de pregar o evangelho, de fazer evangelismo.
E temos também as classes bíblicas que super funcionam também. Então, o evangelismo relacional, ele tem, óbvio, um caráter relacional e ele ocorre, na maioria das vezes, em pequenas quantidades. E aproveitando que eu estou nesse assunto, eu quero mostrar para vocês um material que a União Leste Brasileira preparou sobre evangelismo relacional. É um acróstico, o acróstico do discipulado, o acróstico Cristo. Cada letra simboliza, significa um passo ou uma fase desse processo. Fechou? Deu para entender? Só para você lembrar, Mateus 4,19, o texto áureo do Fischer. Jesus dizendo, venham comigo e eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Primeiro passo é o C. O C significa ou representa comer junto. Aí, glória a Deus, aleluia, comer junto. Você identifica a pessoa que você quer evangelizar, uma pessoa normalmente de outra denominação, uma pessoa que não conhece Jesus, um amigo seu da escola. Primeiro você chama ele para comer junto. Ou almoçar na sua casa, fazer um lanche na sua casa, ou quem sabe lanchar mesmo no intervalo do colégio. Comer junto. Depois que você come junto, você cria um relacionamento. Mas esse relacionamento, conforme o I, precisa de intencionalidade. Esse relacionamento pode ser muito bem fomentado, muito bem potencializado quando você leva o seu amigo para uma estrutura de cuidado, para uma estrutura de segurança, para uma estrutura de amizade, uma estrutura de relacionamento. E eu estou falando aqui, obviamente, do pequeno grupo. Eu estou falando da classe, da base, lição de escola sabatina, a classe que funciona no sábado pela manhã, relacionamento, e esse relacionamento dentro de um grupo pode acontecer ou precisa acontecer com intencionalidade. O que isso significa? Isso significa que você não pode dar ponta solta, entendeu? Você não pode dar ponto sem nó. Você precisa enxergar as coisas passos à frente. Você pensa assim, cara, e eu tô aqui, interesseiro no bom sentido, viu? Eu tô aqui com meu amigo, eu quero ganhar ele para Jesus. Eu vou chamar ele para comer comigo, para ele confiar em mim mais, para a gente poder estreitar, para confiar mais em mim, para a gente poder estreitar mais o relacionamento, para eu poder falar de Jesus para ele. E aí eu vou levar esse meu amigo para o meu PG, porque eu sei que a galera do meu PG curte muito ele, a galera do meu PG assiste anime igual ele assiste, a galera do meu PG assiste as mesmas séries que ele, joga os mesmos jogos que ele, a galera joga Fortnite também, e eu acho que ele vai se sentir bem aqui com a gente gente vai conseguir fazer uma amizade legal. Você precisa ser intencional. Sexto, S, soprar o espírito. Bonitão, bonitona, deixa eu te falar uma coisa. Sem Jesus, as coisas se tornam apenas performance. Você lembra que em algum momento Jesus diz assim, ó, ele separa os salvos, os perdidos, e ele diz, vocês podem vir, entrar no reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque quando eu estive nu, vocês me deram roupas, quando eu estive com fome, vocês me deram comida, quando eu estive preso, vocês foram me ver. E eles disseram, cara, mas como assim? A gente nunca fez isso. Aí Jesus diz, quando vocês fizeram um destes meus pequeninos, a mim vocês fizeram. E aí outros que não tiveram esse privilégio vão dizer assim, mas Jesus, a gente pregou no teu nome. A gente foi Fischer. A gente era líder de PG. A gente isso, a gente aquilo. Tá, tudo bem. Tem como trabalhar para Jesus, sem Jesus. Tem como trabalhar para Cristo, sem Cristo. E quando nós trabalhamos para Jesus, sem Jesus, tudo vira performance. Vira ação bonita, mas vazia. É por isso que o nosso evangelismo relacional precisa ter sempre o Espírito Santo. Ter talento. Você precisa usar os seus talentos e precisa descobrir os talentos que o seu discípulo tem. O seu discípulo tem facilidade com redes sociais. Usa ele dentro das redes sociais. O meu discípulo tem facilidade com pregação. Ele se comunica bem. Vou ensinar ele a pregar. O meu discípulo tem facilidade com instrumentos musicais. Vou ajudá-lo a já emergir nesse mundo musical dentro da música, para ajudar no louvor da igreja, no serviço de cântico, enfim. E observação.
é quando você se distancia um pouco para poder observar o seu discípulo na continuidade do desenvolvimento espiritual dele. É aí que você vai acompanhar se ele continua lendo a lição, lendo a Bíblia, se ele continua trabalhando para Jesus e, obviamente, se ele também já está se preocupando em fazer novos discípulos. Gente, até aqui vocês entenderam tudo. Nós já falamos sobre o evangelismo público e já falamos sobre o evangelismo relacional. O evangelismo público, ele é quando você tem um auditório, você tem pessoas dentro desse auditório e você tem um esquema intencional acontecendo de pregação da mensagem continuamente para essas pessoas. E nós já vimos maneiras diferentes de você contribuir nesse processo do evangelismo público. O evangelismo relacional, ele acontece em maior ou menor quantidade de pessoas? Menor quantidade de pessoas, obviamente. Ele pode acontecer em duplas missionárias, em pequenos grupos, em classes bíblicas, certo? E um bom caminho para você seguir é o Cristo. C, comer junto. R, relacionamento, levar a pessoa para uma estrutura de grupo, um PG, uma classe. I, intencionalidade, você precisa ter objetivo no que faz, intencionalidade no que faz. S, soprar o espírito, precisa enviar. T, precisa ter talento, precisa identificar o talento, precisa ajudar a desenvolver o talento. E O, observação. Até aqui tudo tranquilo, a gente conversou bem, a gente entendeu legal. Mas eu quero que você guarde isso no seu coração. O batismo é o combustível do cristão. Nós não somos simplesmente amantes de números, nós não somos. Nós queremos que as pessoas se entreguem a Jesus através do batismo, porque nós queremos apressar o retorno do Senhor Jesus Cristo a esse planeta. E é por isso que nós, como Fishers, existimos, para evangelizar. Para evangelizar. Fechou? E como nós precisamos, ou como nós podemos potencializar essas duas coisas? Diquinha rápida, papai. Primeira, oração. Você precisa orar. Você precisa orar. Já te falei, é possível trabalhar para Jesus sem trabalhar com Jesus. E isso não é bênção. E isso não está certo. Isso não é bom. Então você precisa orar, você precisa clamar ao Senhor, você precisa buscar o Senhor, você precisa clamar todos os dias pelo Espírito Santo na sua vida. É isso mesmo. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo fosse derramado, os jovens sonhariam e os velhos teriam visões. Pois é, os filhos receberiam essas bênçãos. Nós somos esses jovens, entendeu? Nós somos esses filhos. Nós seremos a geração cheia do Espírito Santo para fazer esse mundo ficar de cabeça para baixo diante da mensagem do Evangelho. Nós somos revolucionários do Espírito Santo. Mas sem oração, a gente não chega a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque existem duas marcas na vida de um vencedor. E elas estão... Existem duas marcas na vida de um vencedor. E elas são uma em cada joelho. A Tia White escreve que as maiores vitórias da igreja não foram por causa de dinheiro, não foram por causa de palanque, não foram por causa de pessoas influentes. As maiores vitórias da igreja foram através da oração. Então, que você tenha uma vida assim, você tenha um hábito. E uma dica que eu dou, é um hábito que eu desenvolvi quando era adolescente, quando tinha a sua idade, é a jornada de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. E eu comecei a separar 3 horários por dia para orar. Para orar. Para orar sobre o quê, Ian? Para orar, falar com Jesus, cara. Ele é nosso amigo. A gente conversar com ele sobre como a vida tá, sobre como a vida não tá. Enfim. Segunda coisa, pregar. Nós precisamos ter isso no coração. Oração e pregação. Pregação e oração. Oração e pregação. Pregação e oração. Sem essas duas coisas, nós não poderemos avançar. Sabe por quê? Porque você, Fischer, não foi chamado para ser lâmpada da igreja. Você foi chamado para ser luz do mundo. Você não é sal de churrasco, você é sal da terra. E Deus não te chamou para ser um óculos num mundo com miopia. Jesus te chamou para ser um telescópio num mundo que não consegue enxergar Jesus a olho nu. Que Jesus te use poderosamente nessa jornada como um Fischer que leva pessoas aos pés de Jesus.
Lembre-se, oração Amém. e pregação, pregação e oração. Porque Amém. Fischer com os joelhos dobrados Amém. significa casamento Amém. restaurado. Amém. Fischer, Amém. 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 Deixa eu falar com você. Amém. Vai. Amém. Pode continuar, moça. Ô, glória. Amém. 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 Acabou? Amém. 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 Professor Ian, pode ativar o áudio. Isso. Oi. Deu para ouvir agora? Deu, certinho. Sim. Fechou? Sim. Então, Graça, Sim. é isso. Sim. Temos um momento agora de perguntas e respostas, alguma coisa assim? Se você... Pode ser. Isso, nós combinamos com os meninos que durante a aula eles iriam fazer as anotações e agora nós vamos para o chat. Dá tempo da gente responder 3 perguntas. Se você puder ficar um pouquinho mais com a gente. Sem problema, tô aqui, viu? Pronto, vamos lá, meninos. Esse é o momento das perguntas. Podem colocar no chat e aí a gente já vai tentar aqui ler a sua pergunta, tá bom? Vamos lá, pode escrever aí no chat. Se eu não souber, eu vou chamar as universitárias. Professora Graça, professora Ilana, tia Marili também vão me ajudar. Enquanto os meninos vão escrevendo aqui, professor, pode colocar as meninas, as perguntas aí no chat. Eu quero falar que eu também já fiz minhas anotações, eu anotei vários tópicos aqui, aprendi várias coisas. E uma coisa que o professor falou aqui, se vocês aí foram espertos e escreveram, vocês viram que fazer evangelismo, né, de qualquer forma, não é só você pregar. Vocês viram aqui as inúmeras atividades que você pode fazer, recepcionar, pode ali organizar, fazer parte da música, da sonoplastia. Então, assim, missão não quer dizer que você vai ficar sentadinho no banco ou de braço cruzado, não. Missão requer ação e você não pode ficar parado, né? E tem vários dons, várias atividades que você pode fazer. Então, aqui a gente já tem algumas perguntas. Pode falar. Algumas perguntas chegaram. Eu não sei se a senhora pode escolher 3, mas eu quero responder uma que eu já vi aqui. Pode ficar à vontade. 3, mas tem uma que me chamou a atenção. Pode ficar à Como vontade. pregar sem ficar receoso. Deixa eu te contar uma coisa, eu não sei. Essa eu não sei como fazer. Eu comecei a pregar com 8 anos de idade, hoje eu tenho 22. Eu tô novo, mas eu prego há muito tempo. Tá velhinho, hein? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu fico nervoso todas as vezes. Eu aprendi 2 coisas. Gente, sendo bem sincero com vocês aqui, eu já enfrentei muitas dificuldades, professora Graça, porque, por ser novo, algumas pessoas ficam receosas de conferir algumas oportunidades a gente, de dar oportunidade, né? E eu tive o privilégio de, mesmo novo, falar em alguns lugares assim diferentes. Tive o privilégio de falar lá na divisão, com 13 anos, no conselho administrativo, falava nos grandes como Davi, aqui da União, viajava para os outros campos para poder falar. Enfim, tive o privilégio de falar assim em eventos um pouco maiores, de um porte um pouco maior, mesmo novo. Mas uma coisa eu aprendi. Eu preciso, mesmo novo, gerar credibilidade nas pessoas. Quando eu me sinto nervoso, eu tenho pessoas de confiança para dizer que estou nervoso. Eu não digo para qualquer um. Porque dizer para qualquer um que está nervoso, talvez alguém possa enxergar. Pois é, não está preparado. Hein? E é um pensamento completamente errado. Então, por mais que eu esteja nervoso, eu ajo como se não estivesse.
Então, eu mantenho a postura. E uma coisa que me ajuda é, eu oro muito antes. Eu fico o tempo todo assim, Jesus, me ajude, Jesus. Jesus, o Senhor que me colocou para pregar aqui, que o Senhor me use e fale através de mim. Você vai ficar nervoso todas as vezes. Mas se prepare bem. E como se preparar bem? Cara, deixa a tua pregação no ponto. Eu não sei como você funciona, mas eu funciono assim, ó. A minha pregação é em tópicos. Tópicos assim, eu vou botando tracinhos e setas. Outras pessoas não entendem, mas na minha bagunça eu me compreendo. E aí eu funciono dessa maneira. Tracinhos, tal, em ordem. Eu não consigo escrever tudo que eu vou falar, mas essa é uma dica que professores de oratória dão. Escrever toda a pregação. E por mais que você não use ou não leia o texto inteiro, porque isso não é indicado, você lê o tempo inteiro, você desembaraça os pensamentos, porque os seus pensamentos são desembaraçados quando você escreve. Então, eu faço o sermão assim. Outra coisa que eu uso muito é, eu voltei a fazer isso de um tempo para cá. Eu repasso toda a minha pregação. Então, às vezes, eu fecho o quarto sozinho e começo a pregar sozinho, como se eu tivesse Eu também faço isso. É como se eu estivesse pregando para 1000 pessoas. Aí eu prego sozinho lá. Aí na hora de, por mais que seja um sermão que eu já tenha pregado 10, 15, 20 vezes, eu gosto sempre de repassar. E essas coisas, e mesmo fazendo tudo isso, eu continuo me sentindo um pouco nervoso na hora, um pouco receoso, mas essas coisas me passam um pouco mais de segurança. Então eu dou essas dicas para vocês. Preparem muito bem o sermão. Eu prego com a maninha do meu lado. Deixem tudo bem escritinho ali, da forma que vocês melhor se entendem. Segundo, vocês podem repassar o sermão, orem muito e tentem manter a postura. Porque chegar lá na frente da igreja, dá uma dica assim de brother para vocês. Chegar lá na frente da igreja e dizer assim, gente, eu estou muito nervoso hoje, mas tá tudo bem. Tudo bem ficar nervoso, mas não precisa dizer, porque normalmente dizer que está nervoso gera um pouco de descredibilidade. Fechou? E algumas pessoas já têm uma facilidade de ver isso, por exemplo, em mim, que sou mais novo, e falo em alguns lugares, a galera já pensa, pô, esse moleque é novo demais para falar aqui e tal. Então, eu sempre tomo cuidado com essas coisas. Espero que tenha ajudado em alguma coisa, Pro. Professor, eu tenho uma pergunta. Com certeza. Um minuto. Ajudou sim, com certeza. E a sua resposta já foi respondendo outras perguntas parecidas. Exemplo, como pregar sem ficar receoso, dar dicas. O já respondeu, acho que umas 10 perguntas só nessa resposta aí. Só legal. Mais uma pergunta para a gente finalizar. Pode falar, quem estava... Eu. Pronto, pode perguntar. Professor, só uma perguntinha. Como você prende a atenção de uma pessoa que durante o culto se desfoca, às vezes dorme? Como prender a atenção dessa pessoa para, tipo assim, ela prestar mais atenção no culto? Cara, que pergunta top, viu, Davi? Agora você me apertou sem me abraçar. Cara, deixa eu te contar um pouco do que eu faço. Eu não sei se funciona tão bem, mas deixa eu te contar um pouco do que eu faço. Vamos lá. Os melhores elogios sobre pregações para mim. E aí, Samuel, você tá bem? Samuel, você que é filho de Ismael, né, velho? Você tá bem, cara? Manda um abraço pra sua família. Eu posso fazer uma pergunta? Gente, vamos lá. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Primeira coisa, sejam autênticos. Eu tenho pregadores que eu assisto muito. Sabe, tem noite que eu vou dormir assistindo pregação desses caras, que eu acho muito tops. Tipo o Bulhão? Pastor Bulhão? Cara, eu gosto muito do Pastor Bulhão, principalmente na época que ele era mais jovem, que ele pregava com muito vigor, muita intensidade, na época que ele pregava no Maracanã. Entendi. Muito top. Outra que ele pregou no Maracanãzinho, boas pregações, inclusive, estão no YouTube. Eu gosto de assistir muito o pastor Diego Barros, gosto de assistir muito o pastor Tiago Neves, pastor universitário do Inhaene, gosto de assistir muito o pastor Dudu, gosto de assistir o pastor Yuri Parente, gosto de assistir o pastor Daílson e o pastor Rafael Santos. São caras que eu gosto muito de assistir e tal, para aprender. Vamos lá.
Outra coisa que eu digo para vocês, recomendo muito vocês assistirem, por exemplo, o pastor Yuri Parente, é um cara muito inteligente. Então, conteúdo, o cara tem muito conteúdo, muito inteligente. Pastor Tiago Neves, é um cara bem contextualizado, é novo, consegue falar bem para as novas gerações. Pastor Diego Barros, vou falar desses que estão na realidade aqui de ULB, né? Pastor Diego Barros, cara, muito inteligente, ele consegue falar coisas difíceis de uma forma muito simples e todo mundo presta atenção nele. Mas sabe o que todos esses caras têm em comum? Eles são... Yuri Parente e Tiago Eles são autênticos. Eu não tento ficar copiando cada A que eles fazem, o jeito que eles se movem. Não, seja você mesmo, fechou? Essa é a primeira dica, seja autêntico. Segundo, deixa eu te falar uma coisa. Se você está falando para um público de jovens, você precisa ser um cara contextualizado. Você precisa dar aquele F5. Você precisa ser um cara atualizado. Você precisa saber o que o jovem precisa ouvir, o que é que está sendo mais falado no universo jovem naquele momento. Então, uma dica que eu te dou é, se você quer ter a atenção das pessoas, seja um cara atualizado. Fale coisas que estão no mundo daquela pessoa. Segunda coisa que eu te digo é, você precisa usar sua voz. Eu, depois que prego, perco a minha garganta. Isso não está certo, não. Não me orgulho disso. Mas você precisa usar o seu tom de voz. Em alguns momentos você fala mais suave, em alguns momentos você fala um pouco mais alto, depois você fala um pouco mais baixo, fala um pouco mais alto, fala um pouco mais baixo. Enfim, vou repetir as dicas que eu já dei para ficar mais claro. Primeiro, você precisa ser autêntico, você mesmo. Segundo, você precisa ser um cara atualizado. Se você vai pregar para adolescente, você adolescente tem mais facilidade. Você sabe o que é que um adolescente vive. Você sabe o que é que um adolescente joga, o que é que um adolescente assiste, o que é que um adolescente vê nas redes sociais. Terceiro, use sua voz. Use sua voz. E se prepare bem para dar um bom conteúdo, e um conteúdo bíblico, porque conteúdo chama a atenção das pessoas. Não adianta nada ter só performance, saber falar bonito, não ter conteúdo. Não edifica, não transforma. Isso aconteceu... Licença aqui, viu, rapidinho. Isso aconteceu em uma meditação que eu li para o público team da minha igreja, que falou sobre uma pregação do pastor Geraldo Marques, que escreveu essa meditação. E um homem dormindo, ele era agricultor. Na época que ele pregou nessa igreja, estava tendo a crise do café, o café despencou, aquela época da Segunda Guerra Mundial. E o homem dormia. Os membros da igreja falaram para ele que esse senhor era conhecido por dormir. E sabendo que esse senhor era agricultor que plantava café, ele usou uma estratégia falando que toda a crise acaba, como a que estava acontecendo naquela época, que era a crise do café em 42. Cara, legal. Foi o que eu falei para você. Você precisa ser um cara atualizado. Você precisa saber o que está acontecendo, entendeu? Mas aí você precisa tomar cuidado para não ter fomo, né? O medo de ficar de fora das coisas. Fica atualizado como você vive normalmente aí, cara. O que você vê já nas redes sociais, enfim, o que você vive. Bernardo tá aí. E aí, Bernardo? Manda um abraço pro teu pai, viu? Prograce, eu acho que é isso. Oi, Ian. Oi. Você já veio pregar aqui na minha igreja? Top demais. Qual igreja você é? Aqui de Jacobina, Mundo Novo. Na minha também você já veio pregar, Ian. Amém. Saudade de vocês. Ian só não é onipresente, mas já andou nessa união toda. Eu também quero perguntar. Gente, eu sei que vocês estão ansiosos. A nossa aula foi maravilhosa. Foi muito bom a gente ter esse conteúdo. Teu professor Ian aqui, ele fala direto ao nosso coração e tá incrível mesmo os nossos conteúdos. Professor, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade. Muito obrigada por ter sido deixado usar por Deus para alcançar o coração dos nossos meninos. Amém, Pro. Muito obrigado pelo convite. É sempre um privilégio estar com vocês. Vocês são especiais, você é muito especial, vocês fazem parte da minha história. Eu fico muito feliz e espero ter contribuído. Fechou? Isso aqui, Pro, é uma máquina de potência. É uma fábrica de potência, viu? Só tem gente boa aqui. Eu posso fazer uma oração antes de sair? Pode sim, por favor. Feche seus olhos. Vamos falar com Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado por teu amor e cuidado.
Obrigado por quem tu és. Quero entregar cada ficha em tuas mãos, que o Senhor os use poderosamente para salvar do pecado, guiar no serviço. Que o Senhor os use em cada pregação, que o Senhor os use na recepção, em cada estudo bíblico, e que daqui nós possamos ver muitos frutos para a tua honra e para a tua glória. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, professor. Esse é o momento da surpresa. Para quem chegou até o final, vocês vão poder participar da surpresa. A surpresa é o seguinte: quem respondeu a lista de presença vai poder participar agora da premiação. Olha só, vamos lá? Quem respondeu a lista de presença que estava no chat? A surpresa é o quê? Não vai jogar FIFA? Eu estou falando sobre a surpresa agora. E quem respondeu a lista de presença vai poder participar desse momento. E para esse momento eu quero convidar Kaique. Kaique é o nosso TI, é o nosso mídia aqui da Associação Bahia. E ele vai participar desse momento com a gente. Kaique, é com você. Boa noite, galera. Boa noite. Para quem já me conhece, já sabe como sou, meu rostinho. Para quem não me conhece, vai ficar só com a fotinha, que eu não me programei para abrir a câmera, tá, gente? Não tô vendo galera, foto não, mas tudo bem. Em outro momento eu apareço, tá bom? Tô vendo nada. Gente, muitos de vocês já preencheram a lista de presença, tá? Eu vi aqui que muitos já responderam e eu já tô aqui com o nosso sorteio já programado. Olha, rolou no chat aí algumas vezes, tá? Dá tempo de preencher ainda. Vou projetar para vocês quais são os brindes de hoje, tá? Como é que preenche? Olha aí no chat. Olha aí no chat, gente. Tem um link aí no chat. Olha aí quais são os brindes de hoje, pessoal. Vou pedir a vocês que fechem o microfone no momento, tá? Pra gente focar aqui. Olha aí os brindes de hoje. Nós vamos ter uma bolsa, tá? Para você levar suas coisas. Vamos ter uma garrafa muito bonita. Vamos ter uma mochila personalizada do PG Team e uma bolsinha também do PG Team. Tá? Tudo personalizado, tudo bonitinho, para que vocês possam aí sair de casa e mostrar o que é o PG nas ruas também, tá? Vamos lá para os nomes? Primeiro prêmio de hoje, nós vamos sortear então aí, deixa eu confirmar aqui. Nós vamos sortear uma bolsa, uma garrafa, uma mochila e 2 bolsinhas, tá? Estão pedindo para colocar de novo a lista de presentes no chat, lista de presença no chat. Gente, vou colocar aqui mais uma vez. Tá fixado no chat, tá? A lista de presença. Acabei de colocar novamente. Clica aí na lista de presença que você vai ser encaminhado para o link para preencher. Essa é uma forma também de a sua departamental estar verificando que você está participando, tá? Fechem os microfones. Vamos lá. Fecha o microfone, fecha o microfone. Vamos lá? Fecha o microfone. Seu nome vai aparecer na tela. Vamos saber então quem é o vencedor que vai levar a primeira bolsa. Vamos lá. Consegui. Isis Nogueira, da Associação Bahia. Isis, parabéns. A bolsa é sua, tá bom? Pode procurar aí nosso departamento para verificar como vai ser a retirada. Vamos então para a garrafa? Gente, eu tenho uma garrafa dessa e pense numa garrafa boa. Pense numa garrafa bonita. Vamos lá então para o sorteio da garrafa. Vamos lá. Demerson Conceição Santos, também da Associação Bahia. Demerson, pode procurar também aí a sua líder, que ela vai saber a quem procurar para poder retirar o seu brinde, tá bom? Vamos então
Vamos então agora para uma mochila. Mochila do PG Team. Também tem uma mochila dessa. Uso direto para levar minhas coisas, tá? Para os lugares. E eu gosto muito, tá, gente? Dessa mochila também. Mochila do PG Team. Toda vez que você for sair, você pode utilizá-la. O que Deixa eu coloca, né, na verdade, colocar aqui então. Vamos lá. Nomes na tela. Vamos ver quem vai ser o vencedor dessa mochila. A base. Opa! Miguel Ferreira. Miguel Ferreira, da Associação Bahia Norte. Parabéns, Miguel. Eu acho que eu vi até o Miguel pelo chat aí, gente. Eu vi o Miguel pelo chat aí, falando algumas coisinhas aí. Parabéns, Miguel. Vamos então agora para o penúltimo brinde. A bolsinha aí. Ô, Graça, essa daqui eu não tenho ainda não, tá? Essa aqui eu não tenho ainda não. Uma bolsinha, gente. Vamos sortear então 2 bolsinhas, tá? Vamos ver quem vai ser o primeiro vencedor. Vamos lá. Que rufem os tambores. E Manuela do Nascimento, também da Associação Bahia Norte. Manuela do Nascimento, também da Bahia Norte, é a vencedora da bolsinha do PG Team. Vou mostrar para vocês novamente a bolsinha. É essa aqui do rapaz de camisa branca, tá, gente? E vamos sortear mais uma dela? Vamos A camisa sortear branca vem mais uma junta? bolsinha. Não, calma aí. A camisa não. A camisa não. Hoje é só a bolsinha. Gostou da camisa, né? Essas básicas assim, com a logozinha muito bonita também. Muito É uma legal, ideia aí para achei as top. próximas, hein, gente? É uma ideia para as próximas aí. Então vamos lá. Massa, muito Vamos massa. sortear o último brinde dessa noite. Lembrando que quinta-feira nós temos mais treinamento. E quem sabe tem mais brinde, não sei. Vamos É lá nessa então. quinta ou é na próxima, Kaique? Nessa quinta, dia 18, às 7h30 da noite, estaremos esperando por vocês. Vamos Beleza, então tamo para o junto. último nome. Vamos lá. Eu não vou estar, não. Vamos para o último nome, que é... Opa! Gustavo dos Santos Nascimento, da Associação Bahia. Gustavo dos Santos Nascimento, da Associação Bahia. É o vencedor da segunda bolsinha e do último prêmio dessa noite. Gente, quero salientar o seguinte aqui. A lista de presença está sendo jogada no chat assim que o palestrante começa a falar. E está sendo fixada no chat. Então, cadê a lista de presença? Está fixada no chat, tá? Sempre vai ser lançada no chat e você vai poder abrir, rapidinho, e você vai poder abrir essa lista e preencher, tá? Pode falar. Na lista de presença, eu coloquei a Associação ANB, mas eu sou da Associação Bahia. Quem tá falando aí? A reunião acaba aqui hoje. É você, Mirela, que preencheu errado? Foi Mirela. Pronto, vou fazer Ele a vai ajuste aqui, tá, corrigir. Mirela? Pode desligar. Valeu, gente. Tá bom. Gente, estamos agora terminando a nossa aula de hoje. Lembrando que quinta-feira é a nossa próxima aula, certo? Então você não pode perder. Quinta-feira agora.